Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a sua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti.
Deus Criador. Pega suas mãos aos céus. Declara ao Rei dos Reis. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. Tirados da luz, transborda o meu coração. Entregue sua vida. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Louve Ele. Eu te louvarei conforme a sua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, meu Rei. Contarei as tuas obras. Pois tuas mãos foram criadas, terra, céu e mar, e tudo toda a terra celebra a ti, cante repouso júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, cante repouso júbilo, pois tu és o Deus a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Abra sua boca e declare a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Quero ouvir vocês, a honra, a honra. E o poder ao Rei e o louvor ao Rei Jesus. Senhor Deus, queremos pedir, Pai, que o Senhor possa tomar esse culto, Deus, nas suas mãos, Deus. Fala conosco, Pai, através dos louvores, Pai. Oh, Deus, Tu és bem-vindo aqui, Pai, entre nós. Que o Senhor possa nos abençoar, Pai. A cada dia mais e mais derramar a Sua glória sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero ouvir suas palmas, hein, ó. Diga comigo, nenhum mal. Nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal será, nenhum mal será, nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal será. Mais uma vez, nenhum mal. Nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal será.
venha descansar à sombra do Onipotente. Direi: o meu Senhor, Ele é meu Deus, é meu refúgio e fortaleza, e nele confiarei. Aquele que me ama e me descansará, e dele a minha mão a te cuidar. Nenhum mal será, nenhum mal será. Aquele que me ama e me descansará, e dele a minha mão a te cuidar. Nenhum mal será, nenhum mal cederá. Nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá. Por isso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansar à sombra do Onipotente. Direi: o meu Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e fortaleza, e nele confiarei. Aquele que me ama e me descansará, e dele a minha mão a te cuidar. Nenhum mal será, nenhum mal será. Aquele que me ama e me descansará, e dele a minha mão a te cuidar. Nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Quero ver esse coral bonito agora cantando, hein? Nenhum mal. Nenhum mal não. Mais alto, mais alto. Nenhum mal não. Aquele que me ama, aquele que me ama e me descansará. Nenhum mal cederá. Aquele que me ama e me descansará. Nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Nenhum mal não, nenhum mal não, nenhum mal cederá, nenhum mal cederá. Glória a Deus. Quantos são nova criatura e dão um grito de júbilo? Tá fraco, hein, gente? Quantos são nova criatura e dê um grito de júbilo? Suas palmas! A minha vida é sua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu sei, não abro mão não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Você
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Cante comigo, eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, e pelo seu favor, me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou Deus, eu sou Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. Mais uma vez, só vocês, a honra. A honra e o louvor a Deus é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Feche seus olhos. Nós temos um Deus que Ele nunca vai deixar a luta nos matar, a luta nos consumir. E todavia nós iremos nos alegrar. Haja o que houver, tribulações, lutas, todavia nós iremos nos alegrar diante do Senhor. Essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus. Essa luta me matar e o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está
choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Quantos quem adoram o nome dele essa noite? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, ainda, que não haja o fruto da vide e o produto do oliveira. Vamos cantar do início. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. O choro, o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Creia nisso essa noite, o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro. Choro dura uma noite. Ainda. Que não haja o fruto da vide. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Oh.
te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade, Pai. Em Mateus 25 nós vemos a história das 10 virgens. E ali diz que 5 são prudentes e 5 são loucas. 5 se programaram, ficaram firmes na fé, esperando a volta de Cristo, a volta do seu noivo, a volta do nosso noivo. E as outras não guardaram o azeite. Então o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que não guardar o azeite é nós nos deleitarmos nas coisas desse mundo. Não guardar o azeite é nós praticarmos o pecado em constância. Então vamos guardar o nosso azeite para quando o noivo bater a nossa porta nós estarmos prontos para recebê-lo. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Diga isso a ele. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Nós estamos esperando por ti, Senhor. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Erga suas mãos aos céus e diga isso pra ele. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Tu és bem-vindo, Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. E eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa
podes morar aqui. Oh, chega isso, tem fogo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Tem fogo, declare. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Oh! Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Nós estamos te esperando, Senhor. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Oh, Maranata, Maranata, hora vem. declare. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Nós te esperamos, Senhor. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Tem fogo, declare. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui. Oh, declare, tem fogo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Eu esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Oh, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, vem, Senhor. Oh! Dele, exalte o nome dele. Oh, tem fogo aqui. Clame a ele, A terra clama, oh, a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Oh, a terra clama, oh, a terra chama, mais uma vez queremos
Declare. A terra mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Oh, declara a Ele a glória. Sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre. Pra sempre, oh Deus, te adoramos. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. Diga isso mais uma vez. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse Rei veio a mim com os seus olhos em chamas, e a minha vida Ele governa. 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 E a minha vida Ele governa
Eu perguntei sobre os seus olhos e sorrindo ele me disse: declara o fogo. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca dorme, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Glorifica o nome dele essa noite, glorifica o nome dele. De eternidade, eternidade, de geração em geração, nunca é vencido, nunca é vencido. De eternidade, eternidade, de geração em geração, nunca é vencido, nunca é vencido. De eternidade, de eternidade, eternidade, de geração em geração, nunca é vencido, nunca é vencido. De eternidade, eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Declare alto, alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o seu nome, levantamos o seu nome. Alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o seu nome. Diga pra ele: tudo que eu tenho é teu. Pra sempre, sempre, amém. Declare: tudo que eu tenho pra sempre, sempre, amém. Com suas palmas, louve o Senhor essa noite. Boa noite, queridos. Dê um beijo, um abraço no seu irmão. Diga para ele: seja bem-vindo. Deus abençoe ricamente a sua vida. Diga isso para essa pessoa que está ao seu lado. Amém. Graças a Deus por você ter vindo hoje louvar, adorar o nome do Senhor. Você está num ótimo lugar. Só acende daqui da frente. Você está na casa do Senhor. Então é importante a sua presença. Da galeria também, o último de baixo. Isso. Está na casa de Deus. Isso é importante para você. Amigos, queria deixar alguns anúncios para você. Terça-feira agora nós temos oração pela família. E às 19 horas nós já vamos estar orando por vocês, impondo as mãos, profetizando a bênção de Deus sobre a sua vida. Gostaria que você que viesse receber a oração usasse a sua máscara. Nós vamos estar sem a máscara, mas é importante você usar a sua máscara quando você vem receber a oração. Nossa igreja já não está mais doando máscara, né? Dividindo máscara com os irmãos. Você pode vir com a sua própria máscara, traga a sua máscara de casa, tá? Eu espero que até o ano que vem a gente fique livre desse negócio na nossa vida. Amém, amados? Aí usa quem quer, se achar melhor, você faça isso. Então, terça-feira estamos juntos
É bom você estar conosco, nós vamos trazer uma palavra para o seu coração, para a sua alma. Então é importante a sua presença aqui na terça-feira, culto da família. Quarta-feira nós temos oração às 8 horas da manhã, aqui na igreja, que é o Bom Dia Espírito Santo. São dias assim gostosos, sabe, gente? Quarta-feira, onde eu sempre vejo algumas fotos, ou tem vezes quando eu chego aqui mais cedo, eu vejo algumas pessoas de joelhos, clamando ao Senhor. Então é o culto de oração, onde a gente ora uns pelos outros, é importantíssimo. Na quinta-feira, a mesma coisa. Eu tenho sentido falta de algumas pessoas na quinta-feira. Quinta-feira eu tenho trazido algumas mensagens, né? Algumas mensagens assim, mais de exortação. E nós temos também orado. Só que a oração de quinta-feira é um pouco diferenciada. Como eu disse, nós temos uma palavra, um louvor. Depois nós dobramos os nossos joelhos aqui no altar, e Deus tem falado muito ao nosso coração. Nessa quinta-feira, poxa, foi uma bênção muito grande, e eu convido você a estar no culto de oração, né? Porque muitas vezes nós não temos a oportunidade de nos ajoelharmos em casa, por uma série de coisas. Então, no culto de quinta-feira, nós temos essa oportunidade de dobrar os nossos joelhos, sabe? De pedir a Deus uma bênção específica para a nossa vida, e também para a nossa família, para a nossa igreja. Na quinta-feira, no nosso joelho, nós temos orado pela Tamires, temos orado por uma irmã aqui na igreja que está com câncer no seio, temos orado pelo irmão Nelson, sabe? A irmã Noêmia já saiu do hospital, já está em casa, tá? Está em casa a irmã Noêmia já, com os cuidados, daqui a pouco está aqui no nosso meio. E nós acreditamos que essas pessoas também que nós estamos orando, daqui a alguns dias vai estar no nosso meio, louvando, adorando o nome do Senhor. Continue orando pela Tamires, continue orando por esta pessoa aqui da igreja, que disse para não falar o nome, é melhor a gente não agir desta forma. Então, continue orando pelo Nelson, nosso obreiro Nelson, que está internado, esperando uma vaga para fazer uma operação, que ele está com as pernas, não sei o que ele tem nas pernas, mas começou a abrir umas feridas no pé. Acho que é uma veia dele que tem que fazer tipo um cateterismo. Eu não sei o que é. Oi? Revascular, né? A técnica está falando aqui, eu sou meio leigo nisso. Então, ore por ele, tá, gente? Continue orando. Peça a Deus que Deus abençoe a vida do irmão Nelson. Amém, gente? E domingo de manhã nós temos a escola bíblica. Nós falamos hoje pela escola bíblica sobre o tema paciência, sabe? Falamos sobre algumas divisões que acontecem dentro da igreja. Foi uma aula hoje pela manhã que eu não consegui nem terminar, sabe? Eu tenho assunto ali que eu digo para você que eu não gostaria nem de comentar ou de estudar. Nós chegamos praticamente na metade da lição, não deu tempo, né? Nós conversamos bastante, né? Então, uma aula assim envolvente, boa, e você tem a oportunidade de estudar a escola bíblica dominical. Você tem a oportunidade de participar também no culto da manhã, após a escola bíblica dominical, e também esse culto à noite que você está vivendo, participando neste momento. Amém, queridos? Tenha isso no seu coração, ore, participe de toda a programação da sua igreja. Amém? Nós vamos fazer o ofertório, mas antes de fazer o ofertório, eu quero falar sobre o nosso parte aqui da nossa igreja. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua amor.
as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar.
as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua... Algumas agendas que no dia do Congresso das Mulheres as agendas acabaram lá no Conselho e a igreja teve direito a alguns exemplares lá, né? Que vai sair agora, que são os últimos, que não vai ser fabricado mais. Eu não sei quantas tem ainda, 7. Se você quiser uma agenda, né, gratidão das mulheres, é um devocional, você procure a Márcia o mais rápido possível para você garantir a sua. Nós tivemos um encontro de juventude, gostaria que o Rogério viesse aqui à frente, diácono Rogério, e falasse, agradecesse os pais pela confiança que deu a cada um de nós que trabalhamos com os jovens. Boa noite, igreja, bem com vocês? Eu queria agradecer, né? Foi uma bênção o nosso encontro, lá no nosso acampamento jovem. Depois do acampamento, agora a gente recebendo os feedbacks de alguns jovens, assim, e de alguns pais, a gente ficou mais feliz ainda, né? Porque, por tudo que aconteceu, a gente tinha uma expectativa grande e essa expectativa foi além da nossa expectativa, né? Nós tivemos lá 100 e poucas pessoas, eram, se não me engano, 18 monitores, que eram jovens também, e 87 jovens sendo acampantes, né? E foi uma bênção. Eu tive aqui para recolher os jovens no dia sozinho aqui, os pais me ajudaram e tal. Eu queria fazer alguns agradecimentos que são muito pontuais, assim, que são relevantes, assim, porque existem pessoas que nos ajudaram muito e não estavam nem no projeto lá, né, na equipe. Por exemplo, a Viviane, ela cedeu lá, né, o espaço dela para a gente fazer os esquentas.
Em todo momento, o Marcelo trouxe o Jeff, levou o Jeff, trouxe o Jeff de novo. Então, foram coisas assim que nos constrangeram muito, assim, de uma forma muito, muito boa, assim, de como as pessoas abraçaram com a gente. Em nenhum momento a gente se sentiu sozinho, né? A gente tinha o nosso pastor conosco, mas a igreja abraçou de uma certa forma que foi muito legal, né? O Galáctico mesmo foi um que levou, né? Trouxe lá as coisas, lá com o caminhão. Então, teve muita gente que nos ajudou. Teve pessoas, o Fule, cara. Cadê o Fule? O Fule botou jovem para dentro lá, né, Fule? Fule, a doutora Thalita, abençoaram os jovens. Então, eu queria de uma forma, assim, eu citei alguns nomes, mas eu queria de uma forma geral agradecer toda a igreja por tudo que aconteceu, pelas doações, pelo almoço que a gente fez, vocês abençoaram, pelas orações. Eu queria, de uma forma geral, assim, agradecer a vocês. Tudo que aconteceu lá não foi uma coisa que foi só feita pela administração do acampamento, mas sinta-se incluído, sinta-se como... Quando eu estava estendendo as minhas mãos sobre os jovens, o pastor e as outras pessoas, eram as mãos de vocês ali também, de uma forma... Porque o trabalho ele não começa no dia, né? nem termina no dia. Então, aconteceu muito antes e vocês vêm nos ajudando durante todo esse período. Queria que vocês pudessem aplaudir a Deus pela vida dessa igreja. Amém. Assim, eu só para finalizar, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada aqui nessa igreja, porque a gente já tinha recebido um feedback maravilhoso do encontro de casais que teve, né? E agora o encontro dos jovens é uma coisa assim tremenda, assim, que está impactando a gente até hoje. E nós ainda vamos ter um outro encontro de casais. Então, a gente aqui, a prioridade da família nesse lugar é muito grande. E eu acho que você tinha que se sentir orgulhoso de servir nessa igreja, de colocar sua família e de escolher essa igreja como lugar, como casa espiritual. Aqui é um lugar realmente que a gente tem que agradecer a Deus por a gente ter essa igreja aqui e toda a administração aqui. Amém. Obrigado pela oportunidade. E o próximo encontro que vai acontecer agora é de casais também. Agora no dia 2, 3, 4 e 5, agora de dezembro, vai acontecer... Como é que é o nome do resort lá? Eu sempre esqueço. Búzios Beach. Isso. Então, é um lugar muito agradável. Eu ainda não fui, mas dizem que é um lugar muito agradável. Então, a gente sempre está pensando na família. E eu sou grato a Deus pela vida de vocês, sabe, gente? Pelo trabalho que vocês fazem, pelo apoio que vocês dão à direção. Isso é muito importante. Continue assim. Eu dou graças a Deus por Deus ter colocado vocês aqui, sabe? Para ouvir a palavra, para estar junto com a gente dividirmos as nossas alegrias e também as nossas tristezas. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Amém? Eu quero pedir oração pela vida do pastor Adálvaro. Muitos aqui conhecem o pastor Adálvaro. A esposa do pastor Adálvaro, ela faleceu. Ela passou por a troca da válvula do coração e ela partiu. E eu pude ver o nosso pastor Adálvaro muito triste, porque eu digo uma coisa: quando o homem parte primeiro, parece que a mulher ela tem assim um jeito melhor de sobreviver, sabe? Mas eu digo para você, nós homens somos tão dependentes das nossas esposas. Eu sou muito dependente da Márcia, sabe? E a dependência que eu acho que o pastor tinha da Sônia, uma mulher de coragem, sabe? Uma esposa de pastor de qualidade, se chama Sônia. Ontem eu tive no sepultamento, foi pedido que os pastores estivessem ontem, foi ali em Mesquita, no Jardim da Saudade, 5 horas da tarde, o último, a igreja toda, muita gente, o amor que a igreja tinha por aquela pessoa. Então, ore pelo pastor Adálvaro. O pastor Adálvaro está com o coração muito abalado, não é isso? Perder a sua esposa nesse momento foi muito difícil. Amém, queridos? Pastor Adálvaro, muitos conhecem, sabe que essa igreja nasceu junto com a igreja do pastor Adálvaro. Eu pude pregar ali no Bom Pastor, numa loja que era 3x6 a loja. Eu vi a esposa dele, sabe, gente, dentro de um negócio tão pequenininho, fritando salgado, lutando por um ministério da Nova Vida. E chegaram ao ponto agora de ter uma igreja própria, né, ligada à Nova Vida, ali no Bom Pastor. Estavam no momento agora de botar outras pessoas para ir para frente, descansar um pouco mais,
curtir um pouco a vida, né? O pastor já é aposentado também. Então, veio a falecer a esposa dele, e o filho, Davi, ore pelo Davi também. Davi é um jovem, ele estava muito mal ontem, sabe? Eu acho que todos os pastores estão com o coração meio apertado por isso. Tá bom, gente? Então, faça essa oração. Por isso, não prego hoje à noite. Pedi o Leomil que trouxesse uma mensagem para a gente. Você aplauda Jesus pela vida do Diácono Leomil. Paz, tudo bem, queridos? É uma tristeza muito grande quando a gente ouve o nosso pastor falar, do pastor Adálvaro. O pastor Adálvaro é um pastor muito querido nosso. Ele, junto com o meu pastor Ney, fez o meu casamento, estava na minha ordenação. É um homem que é muito notável, o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. E a gente entende que Deus, ele recolhe os seus. Amém, amados? É uma dor, a dor da saudade fica muito grande, porque quem quer perder? Ninguém quer perder, né? Só de ver, todo mundo sabe que eu sou chorão, eu fico como? Mas a vida precisa seguir. Isso só serve para a gente, não que ele não fizesse, mas isso serve como uma lição para a gente valorizar enquanto está perto. A gente cuidar enquanto está aqui. Eu não sou uma pessoa de estar muito próximo, de estar muito colado, de estar muito junto. Eu tenho esse defeito, e eu reconheço que existe esse defeito em mim. Mas eu acho que ainda há tempo de mudança para todos nós. Amém? Abra a sua Bíblia aí no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4. A gente vai começar a ler do versículo 5, a gente vai ler um pouquinho. Eu não pedi para colocar isso justamente para você ter o hábito, o pastor gosta que a gente coloque, até para ganhar tempo, mas a gente está com um tempo legal. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente poder exercitar a leitura da palavra, enfim. Quando você achar, dá um amém aí. Muita gente não achou ainda, daqui a pouco a gente tenta de novo. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5. Você que achou, dá um amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar o quê? Alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem... Perdoe, gente, está aqui, ó. Eles já são mais rápidos que a gente. Foi lá? Estamos aonde aí? Estamos lá? Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tem nem como tirar. Na minha versão ainda diz o seguinte: o Senhor não tem nem balde, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva. Vai na próxima. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele, próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não volte aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem
em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. Próximo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? E deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharão e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali quantos dias? E muitos mais creram nele por causa da sua. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Até aí, por favor. Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, nessa noite, diante da tua palavra, nós te pedimos que tu possa mover o teu sobrenatural sobre esse lugar. Essa palavra já foi pregada diversas vezes aqui, mas o teu Espírito tem o poder de renovar, Senhor Deus, a tua palavra dentro de nós. E é esse o pedido do meu coração, que essa palavra, ela encontre um novo lugar para fazer morada, que essa semente encontre uma nova terra e que ela possa germinar e gerar frutos. Nessa noite nós queremos aprender um pouquinho mais da tua palavra, para que possamos nos tornar um pouquinho mais íntimo de ti. Fala aos nossos corações, trata a nossa vida, vem, meu Pai, ao nosso encontro. Essa é a oração que eu te faço, em nome do teu Filho amado Jesus. Que todos digam amém. Eu, como essa mulher, acabei de beber um pouco d'água, tenho sede de uma água, como todos nós aqui, que sacia a nossa sede momentaneamente. Momentaneamente, porque o nosso corpo, existem momentos que ele nos mostra a necessidade de bebermos dessa água. Muitas das vezes, existem pessoas que ficam dias sem beber água, dias sem colocar esse alimento que é tão importante para a nossa sobrevivência. Dizem que o nosso corpo, ele é mais água do que qualquer outra coisa. E quando Jesus, ele relata para essa mulher que a água que ele poderia oferecer para ela era uma água diferenciada, era uma água que iria não somente saciar a sua sede, mas ia trazer para ela uma novidade de vida. Primeiro, Jesus, ele marca um encontro com essa mulher. Jesus, ele está vindo de uma cidade até chegar em Sicar. No meio do caminho, ele diz para os seus discípulos: vão até a cidade e comprem alimentos,
Porque se, isso já é uma conjectura, se os discípulos vão com Jesus até ali o tanque, quando eles vissem uma mulher samaritana, a primeira coisa que eles iam fazer é o seguinte: Senhor, não dá atenção a essa mulher, porque essa mulher ela não pode se misturar com o nosso povo. Ela não pode provar da mesma fé que nós, ela não pode andar com o Senhor, ela não pode ter aquilo que é nosso, porque eles são samaritanos e nós somos judeus. E vocês já leram junto comigo a explicação por que dessa dissensão que os povos fazem. Somente porque ambos acreditavam na mesma coisa. Eles acreditavam que poderiam adorar o mesmo Deus, mas eles acreditavam que uns adorariam no monte e que outros adorariam na terra. Uma coisa tão simples: você adora onde você quiser, você louva onde você quiser, você faz da sua vida o que você quiser, desde que o ponto final seja adoração a Cristo Jesus. Você faz da maneira que você achar melhor. Mas eu não sei se você consegue se encaixar, porque às vezes a gente coloca algumas críticas sobre as pessoas que estão do nosso lado. A gente olha para o irmão e fala: pô, como é que pode o irmão vir com uma roupa dessa para a igreja? Ou como é que pode o irmão ter um negócio desse? Ou como é que pode o irmão fazer uma coisa dessa? Mas espera aí, ele também está vindo para o mesmo intuito de você de adorar. Por que eu preciso julgá-lo, se eu não sou o juiz julgador que posso fazer isso? Jesus, ele pega para os discípulos e fala: então vocês vão alimentar a carne de vocês, porque o que eu quero alimentar é muito maior do que a minha carne. Vocês precisam esperar 4 meses para começar a ceifa e começar a se alimentar, mas eu me alimento daquilo que eu vim fazer. Eu me alimento das almas que vão conhecer ao Pai através de mim. Eu não sei se você está entendendo, mas quando Jesus te separou, Ele não te separou para você vir para a igreja só para receber. Ele te separou para você vir para receber, para você se encher e para você transbordar lá fora. Então eu começo a dizer para você o tema dessa mensagem: não retenha, multiplique. Não retenha aquilo que Deus ele tem preparado para você. Não retenha aquilo que Deus ele vai fazer transbordar sobre a sua vida. Porque enquanto você multiplicar, não vai parar de jorrar. E a gente vai continuar mais um pouquinho. Mas Jesus marca um encontro com aquela mulher, e a primeira coisa que ele faz para ela é apresentar a ela o plano da salvação. Todos nós, quando aceitamos a Jesus, a gente ouve primeiro uma pregação, a gente ouve que Jesus pode curar, salvar, libertar, e depois ele faz um convite. Ele faz o seguinte: aqueles que estáis cansados, vinde a mim, que eu vou vos aliviar. Eu vou te entregar um fardo que é leve, que você não precisa carregar, porque o seu pesado eu vou carregar. E Jesus diz para ela o seguinte: eu vou te dar uma água, que através de você vai virar uma fonte. Jesus já estava entregando o final para ela no início. Jesus estava dizendo para ela o seguinte: depois que eu mudar a tua vida, você vai mudar a vida de muitas outras pessoas. As outras pessoas vão te conhecer. As outras pessoas vão me conhecer através de você. Jesus já estava dizendo para ela o seguinte: depois que eu mudar a história da tua vida, as pessoas não vão olhar mais você como uma mulher, uma mera meretriz, uma mulher que não tem nenhum homem para vir buscar um balde d'água para saciar a sua sede. Mas as pessoas vão te olhar e vão dizer o seguinte: agora nós não acreditamos mais que Ele é o Cristo só porque você diz. Nós acreditamos que Ele é o Cristo porque nós estamos vendo o Cristo através de você. E aí, continuando mais um pouquinho, uma das fases que Jesus ele utiliza para nos mostrar o poder que Ele tem é quando Ele diz para ela o seguinte: vai lá e chama o seu marido. Por que Jesus fez isso, irmãos? Porque Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Ele nos dá a oportunidade de pegarmos os nossos pecados e colocar na mão dele para que ele jogue lá no mar do esquecimento. Deus, Jesus Cristo, Ele não apenas separou aquele momento para que Ele tratasse aquela mulher, mas Ele estava dando a ela a oportunidade de não ter mais uma vida de acusação, porque quem é o acusador é Satanás. Lembra que eu te falei da gente falar da roupa do irmão, da gente falar do cara que não ora, da gente falar do homem que não sabe fazer, da irmã que faz isso, da irmã que faz aquilo? Irmãos, meu Deus, Jesus Cristo falou para essa mulher que se ela soubesse o dom que Deus havia colocado diante dela naquele momento. A gente julga as pessoas, mas a gente não sabe o dom que está dentro delas. A gente julga um ao outro, mas a gente não sabe o que Deus pode fazer através daquela pessoa. E no momento certo, aquela pessoa que você desdenha pode ser a pessoa que Deus vai usar para poder levar a sua vida para mais próximo de Deus. Eu e você carregamos às vezes um pré-conceito de um cristão verdadeiro e identificado com Deus. Aquele que usa um terno, aquele que usa uma boa gravata, que coloca um bom sapato,
que bota uma boa calça e que na hora do dízimo da oferta traz a maior oferta que esse lugar pode receber. Só que a Bíblia pode também chamar isso de um sepulcro caiado. Aquele que é lindo por fora, mas está podre por dentro. Porque Deus, ele não está preocupado como eu e você estamos vestidos, Ele não está preocupado como eu e você estamos calçados, Ele está muito menos preocupado do que eu e você podemos oferecer. Porque tem muita gente que até traz uma boa oferta, mas não traz aquilo que lhe é como prioridade, traz aquilo que lhe sobra. E Deus, ele quer a prioridade que está dentro de mim e de você. Ele quer tratar aquilo que está dentro de mim e de você, sabe por quê? Porque Ele diz que aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Aonde está o meu coração e o seu coração? Jesus, ele começa a tratar com essa mulher, e essa mulher está dizendo para ele: o Senhor vai estar me oferecendo uma coisa que o Senhor não tem nem como pegar. Como é que o Senhor está me dizendo que o Senhor vai me dar uma água que vai saciar a minha sede, como eu disse para vocês na minha versão, se o Senhor não tem nem uma corda nem um balde? Como o Senhor pode tirar algo de tão profundo que é? E aí eu quero que você receba agora. Existem coisas no seu profundo que Jesus tem o poder de tirar. Existem coisas que estão guardadas dentro de você que Ele pode te revelar e te curar e te transformar e fazer com que a tua dor se transforme em algo que vai curar outras dores de outras pessoas. Não existe ninguém tão inferior que Deus ele não possa usar. Não existe ninguém tão abandonado, tão humilhado ou tão no lamaçal do pecado que Deus não tem o poder de pegar, limpar, curar, transformar e enviar. Não existe uma só pessoa que, se ouvir a palavra que transforma, a voz daquele que chama, e quando ele chama, ele apenas limpa, capacita e envia. Porque eu e você só estamos na posição que estamos, só vivemos do que vivemos, só desfrutamos do que desfrutamos, porque um dia tivemos esse mesmo encontro que essa mulher um dia teve. Ah, mas eu não me prostituía, eu não fazia. Só que para Deus não existe nem pecadinho nem pecadão, irmão. É tudo igual. Deus, ele olha para mim e para você da mesma maneira que ele olha para uma meretriz ou para um traficante ou para quem quer que seja. A única diferença é que a consequência dos nossos erros, se você contou uma mentirinha, você só passou a ser filho do diabo, e o traficante ele vai ser preso. Só que eu não sei se para você é pior, ser filho do diabo ou se ser preso. Porque ser filho do diabo, de repente você vai estar sendo condenado junto com seu pai à condenação eterna, o que não é o nosso caso. Glória a Deus por isso. Mas eu posso dizer para você o seguinte, que quando há encontro com Jesus, há transformação. Que quando há encontro com Jesus, há salvação. Que quando há encontro com Jesus, a tua vida não continua mais sendo a mesma. Pensa quantas vezes aquela mulher visitou aquele tanque. Pensa quantas vezes ela se dirigiu àquele tanque para poder pegar água. E quantas vezes ela foi desdenhada pela vida que ela vivia. Eu não sei se você consegue se encaixar, porque cada vez que eu vou te falando as coisas que o Espírito Santo está botando no meu coração, eu posso dizer para você que eu consigo me enxergar em todas elas. Porque quantas vezes desdenham da gente, quantas das vezes desdenham de mim, quantas vezes as pessoas dizem que a gente não vai dar em nada, que a gente não vai conseguir, que isso aqui é apenas mais um sonho, que nós somos apenas sonhadores, ou que não tem mais jeito. Só que o que as pessoas não entendem é que quem dá a última palavra sobre a nossa vida é Jesus Cristo de Nazaré, irmão. É aquele que pega eu e você, tira do monturo e coloca para sentar junto aos príncipes. É aquele que te limpa, é aquele que tira os seus carrapichos, é aquele que troca a sua roupa, é aquele que te lava com sangue genuíno, é aquele que pega e diz para você assim: hoje ninguém vai sentar à mesa enquanto você não chegar. Os esquecidos, os humilhados, esses sempre serão o ponto-alvo de Jesus Cristo de Nazaré. Mas não aqueles falsos humildes que ficam se fazendo de humildes só para os outros ter pena. Esse Deus ele nem gosta. Esse Deus ele não gosta. Sabe por que Deus ele não gosta? Porque Deus ele não gosta que a gente sinta pena de nós mesmos. Sabe por quê? Porque Ele sabe a capacidade que você possui. Ele sabe que se você tomar posse do Espírito Santo, meu irmão, ninguém consegue te segurar. Ninguém consegue te deter. Ninguém consegue a não ser você mesmo. Mas voltando um pouquinho. Os discípulos chegam e encontram Jesus trocando uma ideia ali
com essa mulher samaritana. E eles começam a perguntar entre si: como pode ele, judeu, falar com essa mulher? Ou como pode caminhar tanto esse tempo e não sentir fome? O que eles não entendiam, que não basta apenas você caminhar com Jesus, que não basta apenas você estar do lado de Jesus, que não basta apenas você conhecer ou tentar ser igual a Jesus. Você precisa caminhar, conhecer e mudar a sua vida para ser igual a Jesus. A diferença dos discípulos que foram selecionados e separados pelo próprio Jesus para aquela mulher é que cada hora que aparecia uma dificuldade, a fé daqueles homens era abalada. Aquela mulher precisou de uma palavra. Ela precisou de uma palavra para que através da vida dela uma cidade inteira conhecesse a Jesus Cristo de Nazaré. Você está se identificando? Lembra que eu falei para vocês que não adianta a gente se encher e reter? O que você faz quando você sai todos os domingos aqui da noite? Como é a sua semana? Quem é você quando chega no seu trabalho na segunda-feira? O que sai dos seus lábios? O que sai da sua boca? A palavra que te transforma, a palavra que te edifica, ela tem alcançado outras vidas? Ou de você, as pessoas só escutam piadas de duplo sentido? Eu vou fazer melhor, de nós, eu vou me enquadrar nisso tudo. Será que de nós, as pessoas só escutam palavras de duplo sentido? Ou as pessoas escutam falar de um amor que salva, que cura, que liberta? As pessoas olham para nós e falam assim: antes você era um mentiroso, mas agora você não é. Por que você não é um mentiroso? Eu não sou mais um mentiroso porque eu fui visitado pelo Espírito Santo de Deus e Ele mudou a minha vida, Ele transformou a minha vida. Antes eu era um enganador, mas agora eu não sou mais um enganador. Antes eu me prostituía, mas agora eu não me prostituo mais. Antes eu me alegrava em fortalecer a minha carne com o pecado, mas hoje eu prefiro sacrificar a minha carne com o pecado e alimentar o meu espírito, porque através do espírito outras pessoas serão conhecidas de Jesus Cristo. O intuito de eu e você sermos separados por Deus nunca foi para sermos apenas abençoados, nunca foi apenas para nós recebermos, mas sempre foi para repassarmos aquilo que recebemos. Porque se provamos do amor, se nos saciamos dessa água, que é uma fonte inesgotável que não cessa de jorrar, a gente precisa apresentar esse amor e essa água a outras pessoas e não reter. Eu não preciso querer o que é do Rogério, do meu irmão, o diácono Rogério, porque o que é dele é dele. Tem um monte de gente lá fora que ainda não conhece a Jesus Cristo, enquanto eu estou perdendo tempo brigando com o Rogério dentro da igreja. Deus não me chamou para brigar com ninguém, irmãos. A escola dominical hoje falou muito forte sobre isso. Dissensões. Essa mulher, ela experimentou algo que transformou a vida dela. Essa mulher, ela provou algo que mudou a história da vida dela. Essa mulher, ela teve um encontro com alguém que disse para ela o seguinte: o que depender de mim, todas as coisas velhas vão ficar para trás, porque novas coisas vão se fazer daqui para frente. Agora, o que você quer fazer? Você quer continuar vivendo o passado? Ou você quer desfrutar do novo que eu tenho preparado para você? Você quer continuar olhando para trás? Você quer continuar vivendo uma vida promíscua? Ou você quer que eu te dê algo sólido e que pode te trazer uma garantia de futuro? E não somente uma vida de futuro terreno, mas uma vida de futuro no mundo espiritual, eterno. O que nós estamos vivendo dentro do Evangelho nos dias de hoje? O que eu e você fazemos com aquilo que recebemos, não somente aqui na igreja, mas todas as vezes que você abre a Bíblia na sua casa, todas as vezes que o Espírito Santo te incomoda no ônibus, todas as vezes que o Espírito Santo te incomoda no volante, todas as vezes que o Espírito Santo te incomoda tomando banho, para quem você entrega tudo que Ele te dá? Eu andei uma época da minha vida que eu falava assim: eu não quero mais pregar, eu não quero mais subir no altar, não quero mais pregar, não quero mais pregar. E aí eu estava fazendo uma coisa incomum, daqui a pouco o Espírito Santo falava assim: anota aí que eu vou te dar uma pregação. Eu falava assim: mas Senhor, eu não quero mais pregar, eu não vou mais subir no altar. O que eu não entendia, e eu quero que você pegue isso, é que Ele não depende de mim, sou eu que dependo dEle. Não sou eu quem governa a minha vida, não é você quem governa a sua vida, é Ele quem governa nossas vidas. É Ele quem diz quando a gente vai parar ou quando a gente vai continuar. É Ele quem diz que o pecado chega ao final hoje, e é Ele que diz que a partir de hoje nós vamos ter uma nova vida. É Ele que determina todos os pontos da minha vida e da sua vida. Não adianta você querer sair daqui para outra igreja, irmão.
Mas Léo, lá não é o mesmo Deus? Sai daqui debaixo de paz, você pode ir embora. Mas se você sair daqui porque alguém pisou no teu pé, você só vem para cá por causa desse irmão, você não vem para cá por causa de Deus. Se você largar o ministério que Deus deu na tua mão, porque você não está suportando a carga, significa dizer que você é mais fraco do que você imagina, porque a Bíblia diz que Deus ele só coloca sobre nós o peso que nós podemos suportar. O corpo pode estar cansado, mas o Espírito é vivificado todos os dias pelo Espírito Santo. Todos os dias o Espírito Santo vem e diz o seguinte: se você permanecer de pé e continuar mantendo a coroa, você vai alcançar a vida eterna. Você não pode ficar pelo meio do caminho, você tem que permanecer, você tem que continuar firme. Deus ele não te escolheu, irmão, para ser apenas mais um na multidão. Então aqui só vai ter pastor, esquece ser pastor, esquece subir no altar, esquece microfone. Deus te chamou para falar do amor. Deus ele te chamou para falar daquilo que ele pode fazer, te chamou para falar daquilo que ele tem feito, para contar as boas novas. Não preciso de um microfone para fazer isso. Eu preciso encontrar alguém no portão e falar para ela: como é que está a tua vida? E eu bem conheço alguém que pode mudar a história da tua vida. Por quê? Porque ele mudou a minha. Agora, se você for uma pessoa que deve a todo mundo, uma pessoa que conta mentira, uma pessoa que faz um monte de coisa errada, não fala o nome de Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Já chega um monte de gente que envergonha o evangelho aí, não seja mais um. Por que, irmãos, que eu estou te falando isso? Porque se não me transformou ainda, eu não vou ser instrumento para transformar outros. A mudança que eu estou dizendo para vocês aqui no altar, eu falo para Deus: Senhor, tem que começar por mim. O que o Senhor me dá para me falar para os outros, começa a trabalhar primeiro dentro de mim. Porque eu preciso ter legalidade. Eu preciso ser exemplo. Eu penso que aquela mulher chegou lá na cidade, para aqueles 5 homens, e disse assim: ó, a partir de hoje, acabou o cabaré. Não tem mais graça. Chega de festa. Nada de fogo no parquinho. Já era, irmão. A casa da luz vermelha está fechada. Vai virar ponto de pregação. Já era. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Se eu só tinha 5 maridos, eu vou ganhar mais do que 5 almas para Jesus. Eu vou fazer uma cidade inteira conhecer o Deus que mudou a minha história, o Deus que mudou a minha vida, o Deus que vai me dar salvação. Não adianta querer viver uma vida nova com hábitos velhos. Deus não derrama vinho novo em odres velhas. Não, mas eu quero ser usado. Eu quero falar em línguas, bala, 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 macia. Eu quero botar a mão e alguém tem que cair. Eu quero, vou nem tirar meu paletó e vou dar pro Jorge que aí que ele pega essa unção, vai dar, nem vou dar. Mas como viver algo novo da parte de Deus se os hábitos ainda são os velhos? Como querer que Deus ele faça algo novo se eu não troco esse novo pelo velho? Se eu não tiro as coisas velhas para que as novas entrem. Eu tenho um amigo que ele gosta muito de rolinho. Rolo, fazer um rolinho. Pô, tu me dá um copo d'água que eu te dou um negócio. Me dá, eu faço aí. Se tem alguém aqui, pega essa. Hein? Meu Deus, misericórdia. Deus ele não trabalha com... Ele até desenrola o rolo, mas ele não trabalha com rolo não, irmão. Não existe barganhar com Deus. Senhor, eu vou até aqui, o Senhor me abençoa até aqui. Não. Deus fala o seguinte: larga tudo que você tem e vem. Abandona tudo. Abandona tudo. Mas Senhor, eu posso só ir lá sepultar os meus pais? Deixe que os mortos sepultem os mortos. O que você tem hoje, eu não estou dizendo para vocês não, estou dizendo para mim. O que você tem hoje é muito pequeno perto do que eu vou te dar lá na frente. Não fique preso ao que está nas suas mãos hoje. Aquela mulher diz para ele: então faz o seguinte, me dá logo dessa água. Ela ainda não tinha entendido que a água não estava no poço, mas a água estava em forma de homem na frente dela. Ela não tinha entendido que não seria mais uma água física. O que ela não tinha entendido é que através dela, ela seria a fonte. O que você precisa entender é que você vai ser a fonte. Vamos ficar de pé? Tem muitas pessoas que querem viver o sobrenatural da parte de Deus. Tem muitas pessoas que querem voltar a falar em línguas. Hoje o pastor Ney deu uma palavra para a gente de manhã, aqui depois da oração.
Acho que é um encontro de casais que eles guardam a surpresa para poder você ficar curioso e ir. Da juventude a gente conta tudo. Da juventude nós somos tudo fofoqueiro. Nós somos todo boca de Matilde. A gente fala mesmo, boca miúda. Cadê a Lelê? Nós somos boca miúda. Nós somos boca miúda. O pastor Ney estava falando o seguinte: como é que a gente viu 80 e poucos jovens sendo batizados no Espírito Santo, falando em línguas, um mover sobrenatural, violento, e às vezes a gente não consegue ver isso dentro da igreja? Se os nossos filhos saem de dentro da nossa casa e nós somos a fonte que precisa jorrar sobre eles, como é que a fonte está jorrando ao contrário, irmão? Como a fonte está jorrando ao contrário? Me perdoe o termo, como o cachorro, como o poste está mijando no menino e não o menino está mijando no poste. Vocês estão entendendo? Eu quero dizer para vocês nessa noite o seguinte: Deus ele sacrificou o maior amor dele por mim e por você. Deus ele pegou o bem mais precioso que ele tinha, que era o próprio Jesus, e disse assim: eu enviei muitos. Tem uma parábola, tem uma passagem na Bíblia que ele fala assim: eu enviei os trabalhadores, que eram os trabalhadores de uma vinha, só que os homens vieram e mataram os trabalhadores. Aí o dono da vinha enviou o seu próprio filho, e eles foram lá e sacrificaram o filho, o dono da vinha. Ele está dizendo o seguinte: Deus enviou muitos homens de Deus, muitos profetas, mas o povo foi e sacrificou os profetas. Aí Jesus ele pega o de mais precioso, que é o seu próprio filho, e diz: agora eu vou enviar o Salvador, aquele que vai mudar a história de todo mundo. Só que os homens conseguiram pegar o próprio Filho de Deus e matar. E a gente às vezes fala assim: se fosse nos dias de hoje a gente ia adorar Jesus. Mas por que a gente mata aquilo que Deus ele coloca sobre as nossas mãos? Por que Deus ele confia algumas coisas nas nossas mãos e a gente consegue sufocar o ponto de matar cada sonho, cada projeto, tudo porque a gente quer que seja da nossa forma? Deus ele não deu muitas opções para aquela mulher. Para aquela mulher era o seguinte: era óbvio, me dá um pouco dessa água para eu beber, porque eu vou te dar uma água que vai saciar sua sede eternamente. Deus ele falou para a mulher só o seguinte: abandona a vida que você tem hoje e vem viver uma nova vida comigo. Irmãos, existem crentes que pensam o seguinte: eu já aceitei Jesus de muito tempo atrás, uma vez salvo, eu vou ser salvo o resto da vida. Salvo você até pode ser, eu não vou dizer que você não vai ser. Agora, desfrutar de tudo que Deus ele tem preparado para nós é uma luta diária e constante. Ele pagou um preço muito caro, ele pagou um preço muito valioso, ele entregou algo muito precioso por mim e por você, para que eu e você recebesse tudo isso e retesse e não multiplicasse, para que eu e você não fôssemos boca dele aí fora, para que eu e você não levássemos esse amor que mudou a minha vida e a tua vida para as pessoas que estão precisando aí fora, para as pessoas da sua casa, da sua família. Essa mulher, ela teve uma única oportunidade, e ela abraçou essa oportunidade. Quantas oportunidades mais você precisa para viver tudo que Deus tem preparado para você? Deus quer que você seja uma fonte inesgotável a jorrar. Deus quer que através de você outras pessoas se saciem dessa água, que é uma água viva. Mas a gente às vezes fica preso no nosso mundo. Tá bom aqui, tá bom do jeito que tá. Deus quer mais, irmãos. Se você soubesse o tanto que Deus ele tem preparado para mim e para você, se você soubesse o patamar que Deus ele quer nos colocar, se você soubesse os planos celestiais que Deus ele tem preparado para mim e para você. Nós vivemos 4 dias aonde o vento soprou e assoviou. O vento teve minuto para começar e teve hora para poder parar. O vento não estava soprando. Nós nos reunimos e começamos a orar. O vento começou a assoviar naquele lugar. Quando o vento começou a assoviar, meu irmão, era muito lindo. Era uma nuvem de glória que foi descendo, que foi enchendo, que foi tocando, que foi transformando, que a gente não conseguia segurar nem as lágrimas, que a gente não conseguia ficar de pé, porque a presença do Senhor encheu a casa. Eu quero te dizer uma coisa:
Essa mesma presença está aqui nessa noite. Esse mesmo Espírito Santo está aqui nessa noite. Só que só tinha uma diferença. A diferença foi que aquele que quiser ser batizado com o Espírito Santo, aquele que quiser ser visitado pelo Espírito Santo, aquele que quiser ter uma experiência com o Espírito Santo, hoje é o dia. Essa foi a palavra lançada. E aí quem quis, meu irmão, teve para quem quis. Eu queria repetir essa mesma frase na noite de hoje. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, queridos. O mesmo Jesus que encontrou com aquela mulher na cidade de Sicar e que deu a oportunidade dela se transformar numa fonte, Ele está aqui nesse lugar. E Ele quer fazer isso sobre a minha vida e sobre a tua vida. Talvez você hoje não tenha mais os projetos de viver uma vida dentro de um ministério, de pregar o Evangelho, de falar do amor de Cristo, porque talvez Satanás tenha te enganado. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: que Deus, Ele começou um projeto sobre a sua vida e Ele não vai parar. Que se Ele te prometeu que faria algo, Ele vai cumprir. Não importa a vida que você tem vivido, eu não quero que você saia do seu lugar achando que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, mas aí vão achar que eu sou um pecador. Não. As pessoas vão entender que você vai sair do seu lugar porque você quer se tornar uma fonte a jorrar. Aquela mulher vai para a cidade e começa a testemunhar daquilo que ela viveu. O pastor Ney e o diácono Rogério disseram que tinha muitos testemunhos na internet. Foi exatamente o que aconteceu. Quando Jesus ele faz algo sobre a nossa vida, a gente não consegue guardar, a gente tem que falar. A gente tem que espalhar. As outras pessoas precisam saber que esse Deus continua vivo ainda nos dias de hoje, que Ele continua fazendo, que Ele continua salvando, que Ele continua libertando, que Ele continua curando, que Ele continua dando a salvação. Mas Ele também continua sendo um grande cavaleiro. Ele não vai até você, você vem até Ele. Eu queria orar por você, você pode sair do seu lugar. Vem aqui diante do altar de Deus. Você que está em cima, você que está aqui embaixo. Aquele que deseja ser tocado pelo Espírito Santo de tal maneira e passar a ser um rio, a jorrar através de você, aonde outras pessoas vão ser saciadas. Você que tem esse desejo, querido, sai do seu lugar. Não importa se a gente vai encher a frente aqui no corredor, não importa se os corredores vão ficar cheios, o que importa é que lá no céu tem muita coisa preparada para a sua vida e para a minha vida. Não se preocupa com o que as pessoas vão pensar de você não, meu irmão. Não se preocupe, eu queria que você que não vai sair do seu lugar, você fechasse os seus olhos. Você que vai ficar sentadinho, você que vai ficar em pé no seu lugar, só fecha só os seus olhos. Só para você não constranger quem vai sair do seu lugar. Agora, você que está lutando com o Espírito Santo, que não quer sair do seu lugar, vem, queridos, não luta mais não. Vem para cá, porque você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. A semana se inicia hoje. Deus ele pode fazer essa semana ser a melhor semana da sua vida. Deus pode te dar nessa semana agora tudo que você não recebeu no ano de 2021. Nós declaramos nos 4 dias que nós passamos naquele lugar que foram os melhores 4 dias da nossa vida. Não porque tinha uma boa comida, não porque foi um encontro de amigos, mas porque o Espírito Santo de Deus estava naquele lugar. E Ele está aqui nessa noite, meu irmão. Ele está de braços abertos dizendo para você, vem que eu quero falar com você. Vem que eu quero mudar a tua história. Vem que eu quero mudar a sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você deixasse esse louvor que vai ser cantado entrar por dentro do seu coração como uma oração que pode mudar a história da sua vida. Antes de eu falar, meu Deus, tu cantavas sobre mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99
só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas tu lutou por mim. Tu tens sido Senhor, tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Irmãos, como é bonito ver as pessoas se derramando na presença de Deus. Como é bom ver as pessoas chorando diante do altar. Como é bom saber que a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela entra dentro de nós e nos constrange de tal maneira que a gente fala: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor Deus. Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor Deus. Oh, Deus, eu quero aproveitar esse momento importante, maravilhoso que nós estamos vivendo aqui, antes de eu orar pelas pessoas que estão aqui na frente. E eu queria te fazer mais um convite. Só mais um convite. Porque não é possível que, se existe alguém aqui nesse lugar que ainda não conhece Jesus Cristo, que não queira se render aos pés dele. Não é possível que alguém que esteja afastado, ouvindo falar desse amor, não sente o desejo de reatar a sua aliança com o nosso Deus. E eu quero te dar essa oportunidade. Eu queria que os irmãos continuassem com os olhos fechados, intercedendo, irmãos. Eu queria que você continuasse clamando pelo Espírito Santo que está aqui nesse lugar. E você que ainda não aceitou Jesus, se existe alguém no nosso meio que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e deseja aceitar no dia de hoje, eu queria só que você levantasse a sua mão. É só isso. Só isso. Eu não vou me estender muito tempo pelo convite, porque eu acho que Deus, ele é tão precioso, mas tão precioso, que a gente não precisa implorar. E ainda no nosso meio, se existe alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e deseja hoje retornar, essa é a oportunidade que Deus está te dando. Esse foi o momento que Deus, ele marcou o encontro com você e disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tem alguém aqui no nosso meio que deseja voltar para Cristo ou reatar a sua aliança? Se todos nós estivermos com a nossa vida em Cristo em dia, maravilha, glória a Deus por isso. Mas a gente não pode se despedir, a gente não pode quebrar esse momento sem que esse convite seja feito. Deus, ele deu uma única oportunidade. Uma única oportunidade. E eu quero declarar essa palavra agora sobre as pessoas que estão aqui e sobre vocês também que estão no seu lugar. Bota a mão no seu coração. Bota a mão no seu coração onde você estiver. Através da sua vida, aquela mulher ganhou uma cidade. Através da sua vida, não apenas uma cidade se renderá aos pés do Senhor, mas toda a sua casa e toda a sua família
vão desejar a conhecer a Cristo, porque eles vão ver o brilho do Espírito Santo sobre você. Todos aqueles que olharem para o seu rosto vão dizer assim: você está carregando um brilho diferente. Que brilho é esse? Que brilho é esse? Você foi em algum lugar ontem diferente? Você estava em algum lugar ontem diferente? Porque você está tão diferente no dia de hoje. E você vai entender que a palavra de Deus, ela entrou no seu coração, ela achou morada e ela passou a fazer a transformação que você tanto deseja para os outros, mas que primeiro vai começar através da sua vida. É muito grande, irmãos, o que Deus vai fazer sobre a vida de muitas pessoas aqui. Aqueles que já não acreditavam mais no ministério, aqueles que não acreditavam mais no chamado, aqueles que já testemunharam muitas vezes, queriam parar. Deus está dizendo que foi apenas uma vírgula, que vai continuar, que Deus ele vai honrar, que Deus ele vai dar o crescimento. Jesus ele fala para aqueles discípulos: uns semeiam e outros ceifam. Às vezes você só vai precisar lançar a palavra, porque quem vai dar crescimento é o Senhor. Você só vai precisar lançar semente, porque é o Espírito Santo quem vai trazer o crescimento. Agora eu queria que a igreja estendesse as suas mãos aqui para frente, e você que está aqui na frente, continue com a mão no seu coração. Soberano Deus, eterno Pai, nessa noite nós colocamos diante de Ti os Teus filhos, os Teus servos. Ô Senhor Deus, que eles possam ser como fontes a jorrar nessa terra. Que através da vida dos Teus servos, Senhor Deus, saiam rios de água viva. Que ao eles abrirem os lábios, as bocas, Senhor Deus, a Tua palavra possa fluir, meu Pai, sobre a vida de outras pessoas. Que testemunhos aconteçam nesse lugar para que o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus. Que esse chamado, que esse ministério não tenha fim. Que outrora, Senhor Deus, Satanás se sinta envergonhado e derrotado, porque essas vidas não vão parar, essas vidas não vão cessar de fazer aquilo que o Senhor escolheu cada um deles para poder fazer. Que essa igreja, Senhor Deus, a igreja de Nova Vida de Vila Rosali, possa se tornar um marco aqui nesse lugar. Que as pessoas nos conheçam não pelas paredes, mas por um povo, Senhor Deus, que é tocado pelo Teu Espírito Santo. Por um povo, Senhor Deus, que ora e o Senhor atende. Por um povo que clama, Senhor Deus, e o Senhor responde. Por um povo, Senhor Deus, que profetiza e que acontece. Que possamos ser separados pelo Teu Espírito, que possamos ser tocados pela Tua palavra, mas que possamos ser sustentados, Senhor Deus, todos os dias pela Tua poderosa mão. Que as casas dos meus irmãos possam ser tocadas nesse momento, Senhor Deus. Se existe alguma dificuldade que ficou na casa de cada um deles, que bata em retirada agora em nome de Jesus. Se existe alguma enfermidade a ser curada, Tu és o Jeová Rafá. Nós só precisamos de uma palavra, Senhor Deus. Apenas uma palavra. Se o Senhor disser apenas seja curado, nós seremos curados, Senhor Deus. Oh, aleluias! Nós cremos que tudo Tu pode, Senhor Deus. Nós unimos a nossa fé aqui na terra. Nós ligamos, Senhor Deus, aqui embaixo. Nós te clamamos, alinha a nossa vontade à Tua vontade, para que o milagre possa acontecer sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Hoje é um culto de domingo à noite, um culto que antecede uma semana vitoriosa sobre a vida de cada um que está aqui neste lugar. Muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela oportunidade que Tu nos deu, Senhor Deus, de sermos visitados pelo Teu Espírito Santo. É uma honra ter o Teu Espírito Santo aqui nesse lugar. Muito obrigado, Jesus, por tudo que aconteceu e por tudo que ainda vai acontecer. Eu abençoo a vida de cada um aqui nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Que todos digam amém. Vamos aplaudir o nome do nosso Deus, irmãos. Glória a Deus. Meu pastor. Aleluias. Ficado o Teu nome, Pai. Tu tem sido tão bom pra gente, Pai. Tem sido um Deus maravilhoso, riquíssimo em misericórdia. Obrigado, Jesus, por tudo que aconteceu nesta noite. Você pode estender as suas mãos aos céus, fechar os seus olhos. Que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas sempre. Aleluia. Senhor Deus e Pai, que Tua graça, Teu amor esteja conosco, Senhor, no decorrer dessa semana. Que nós possamos, Senhor, sim, Deus, levar essa palavra no nosso coração e que ela possa ser expandida, Senhor, como foi falado aqui pelo diácono Leomil.
Que ela não fique presa, Senhor, mas que nós possamos ser, sim, Deus, um canal dessas águas, Senhor, que vão desaguar por onde nós passarmos, Senhor. Pai, abençoa todas as famílias aqui, Senhor. Que o teu amor, que o amor de Deus e a tua graça insondável esteja conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, Impressionante, infinito, ousado.